Conta um pouquinho ali. Hoje, por exemplo, o aplicativo de vocês, qual que é o foco dele? Na verdade, quando a gente fala de logística, Tá. né? Então vamos pensar, um produto que você compra numa loja de um shopping, por exemplo, Tá. né? Para ele chegar até aquela loja, tá? Você tem, na verdade, dois custos principais, né? Quando a gente fala de logística. Sim, Frete, ou seja, transporte, perfeito. e armazenamento. Então, quando a gente fala de armazenamento, um dos principais custos do mercado logístico é justamente o custo por metro quadrado de armazenamento. Você pega estados, na verdade, que são centros, tem vários centros de distribuição logística, né? Mais uma sigla aí, que é o CDL, Sim. chamado, né? Você pega em rodovias como a Anhanguera, aí assim por diante, que tem vários CDLs e vários condomínios logísticos, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estados que são, vamos dizer assim, tem populações maiores, né? Perfeito. Mas independente, inclusive com populações menores, você tem CDLs também, né? De capacidades menores, vamos dizer assim, condomínios logísticos menores. Sim. Você está tendo um armazenamento de itens ali, tá? E aí, esse armazenamento de itens, ele precisa escoar para os pontos de revenda. Perfeito. E aí você tem aí, ao longo dos últimos 5, 10 anos, aí, com esse crescimento exponencial que está havendo do comércio eletrônico, Entendi. você tem, na verdade, muitas vezes a compra que é realizada, mas ela não está mais saindo de um ponto de venda lá de uma loja do shopping. Ela está Entendi. saindo diretamente de um CDL Sim. ou de um operador logístico diretamente para a casa do cliente. Perfeito. Né? Então, assim, esse custo de armazenamento Uhum. e o frete, ele tem que ser muito bem gerenciado, porque isso compreende, muitas vezes, chega a compreender até 60% de um custo de um produto. Sim, olha só que interessante, né? E se você for vendo, principalmente no Brasil, que a gente tem alguns problemas logísticos no Brasil, principalmente em estrada, a gente sabe disso, né? Que não tem uma malha ferroviária tão avançada, isso acaba ficando mais proeminente ainda, né, esses custos. Isso é o que eles falam, geralmente, né, a literatura, quando a gente fala de custo Brasil. Né? Então, custo Brasil tem a questão de impostos? Tem. Tem a questão, muitas vezes, da burocracia, que faz com que você tenha muitos colaboradores, né, para, assim, atender às legislações do governo. Custo Brasil. Mas também você tem a infraestrutura. Perfeito. Então, assim, a qualidade das estradas, porque, como eu falei, você tem o frete e o armazenamento. Uhum. Mas, se você tem uma estrada ruim, então quer dizer que os veículos que vão fazer o transporte, eles podem, por exemplo, ter problemas mecânicos, né, o problema e assim por diante, que isso tudo vai elevar o custo. Entendi. Então, assim, esse é o custo Brasil. Por isso que você pega estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem tanta demanda por melhoramento de estradas. Né? E aí, na verdade, acaba concentrando o comércio nessas regiões. Perfeito, muito bacana. E você estava falando da Sol, que é uma solução que vocês têm hoje, né, para oferecer para o mercado, e ela é muito direcionada aí para essa questão de logística, né? E eu queria entender um pouco mais o que o aplicativo faz para a gente entender, porque a priori ele faz essa gestão ali do estoque, né, dos seus itens do dia a dia. Como que ela consegue melhorar? Porque acho que a grande sacada aqui que todo mundo quer saber, né? Como você vai reduzir esse custo, né? Seja do estoque, do gerenciamento, etc. Né? A SAL, na verdade, é um acrônimo, né, como eu falei, para Soluções de Automação Logística, né, a nossa empresa. E aí, nós trabalhamos com duas aplicações principais. Uma aplicação do WMS, tá? Que é uma sigla em inglês para Warehouse Management System. Perfeito. Então, é um sistema de gerenciamento de armazém. Legal. Tá? Gestão de armazenamento. Ponto. E a gente tem uma outra solução, que é a solução de cross-docking. Tá? Então, assim, logística tem uma série de acrônimos, né? ou, vamos dizer assim, chavões. Né? Então, você tem dropshipping, que é um tipo de operação logística. Cross-docking é outro tipo de operação logística. Aí você tem um processo em si, muitas vezes com a utilização de um WMS para fazer a gestão de armazenamento. Tá? E assim, como eu falei, a questão, você tem dois custos principais. O custo de armazenamento e o custo de transporte. Perfeito. O custo de transporte, geralmente, você terceiriza com algumas transportadoras. Legal. Tá? Então, você tem custos, aí você faz cotações no mercado, enfim, faz contrato com algumas transportadoras, né? Mas é uma margem, vamos dizer assim, um tanto quanto conhecida. Entendi, tá perfeito. Bom? Aí você tem um outro custo que aí varia da tua eficiência. Que aí, onde é que é esse custo? O custo de armazenamento. Mas, como é que eu consigo ser eficiente quanto à questão de armazenamento? Quando você faz o aluguel de um warehouse, o custo que você paga é um custo por metro quadrado. Perfeito. Então, vamos supor que você pega ali um armazém, por exemplo, de 20 por 50, 1.000 metros quadrados. Legal. Por exemplo. Tá? Aquilo tem um custo de metro quadrado. Tá? Para fins didáticos, vamos pensar ali, R$1.000 o metro quadrado. Vamos simplificar, né? Isso. Então, assim, você está pagando R$100.000 de custo de aluguel do warehouse. Perfeito. E aí você diz, então eu tenho, na verdade, os pallets, né? Sim. E aí esses pallets, de acordo com cada indústria, seja de autopeças, seja de telecom,
seja alimentícia e assim por diante, eles têm 3 medidas, né? A largura, Perfeito. a altura e a profundidade. E aí eu tenho a distância entre os pallets, tanto horizontal quanto a distância vertical. Perfeito. E eu tenho que, na verdade, colocar todas essas medidas, fazer toda uma configuração disso na aplicação, porque a aplicação tem que ser inteligente o suficiente para dizer a você, olha só, ainda há espaço para armazenamento, baseado em cálculos de cubagem. Aí é matemática pura. Perfeito. Tá? Para dizer, ó, você tem espaço sim no warehouse. Você vai alocar no endereço A14 ou F16. Então, com isso aí, você faz uma gestão de armazenamento eficiente e evita de você ter que alugar um outro warehouse, que seria, por exemplo, um custo de mais R$100 mil. Putz, que legal. Tá certo? Olha. Então você diz, então, ou seja, muitas vezes, aí como a gente costuma dizer, aquela questão da casa, às vezes, tá bagunçada, mas quando você arruma, você diz, pô, não pensei que era tão pouca coisa. Ou seja, a questão de estar desarrumado, sobrou espaço. A questão de estar desarrumado, né, gera uma percepção de autoocupação. E às vezes não é.